Jesus realiza a chamada ceia pascual, ele deixou um código muito rico para todos nós. Relembra o cativeiro do Egito, a libertação, vem o lava-pés, vem toda aquelas informações, a ceia em si, a Páscoa em si, bem comemorada com todo o seu ritual. E no final, vem exatamente o mais importante para nós espíritas daquela ceia, que foi a promessa do Consolador em João 14. E quando é que Jesus faz essa promessa? Veja bem, ele faz exatamente no momento em que todos estavam deprimidos, porque ele já tinha dito que aquela seria o seu último encontro com eles. Jesus promete esse Consolador como um suporte diante das informações que ele já tinha dito. Porque antes da refeição, ou seja, meses antes, enquanto ele esteve em Jerusalém, ele deixou uma série de informações indispensáveis para todos nós. E foi exatamente aquilo que ele previa, que Mateus disse que quando ele sai do templo, no capítulo 23, quando ele conclui a sua estada, o seu período naquele resumo de tudo que ele deixou como ensinamento dentro do templo, ele sai e os discípulos estão orgulhosos por aquela grande reforma que Herodes estava fazendo no templo, e todo mundo, os rabinos, aqueles judeus daquela época, se orgulhavam e envaideciam muito pela beleza que representava aquele templo. E diz Mateus que quando Jesus desce dali, ele está, de uma certa forma, triste. O semblante dele não estava bom. Não era aquele semblante de um dia mais alegre, mas é que Jesus, no seu coração, ele já começava a sentir que se aproximavam grandes tragédias naquela região. E a mais forte delas é aquela que ele dá assim, uma espécie de impacto forte para os discípulos. Porque quando a gente chega no Monte das Oliveiras, que ainda hoje o templo foi destruído, tem lá o Domo da Rocha, que é onde está aquela cúpula dourada, que é um símbolo de Jerusalém, ali ficava o templo que a gente avista do Monte das Oliveiras. E aquela região que Jesus chorou sobre ela antes de chegar lá, era o prenúncio do que ele estava vendo e percebendo. Porque Jesus tinha uma condição diferente da nossa. Ele via passado, presente e futuro sem nenhuma dificuldade. Então, quando ele desce, quando ele sai do templo, no capítulo 24 de Mateus, que o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus são considerados a escatologia do processo de Jesus. Por que escatologia? Porque escato do grego significa coisas que acontecerão no final. A culminância dos acontecimentos com a mudança, com o final de um ciclo